Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta, sempre neste horário, em todas as plataformas do Nova Trento News. Facebook, YouTube, Instagram, nossos grupos de WhatsApp e também o nosso aplicativo, disponível para iOS e Android. Começamos agora o nosso Almoço e Notícia, sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Você já baixou o aplicativo Shellbox? Ainda não? Está perdendo grandes descontos. Converse com o frentista, converse com o gerente. Aplicativo Shellbox, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. E você quer levar mais saúde na mesa de sua casa? Hortifruti do Léo, bairro Bezerelo, ao lado da Capela Santa Ágata, aqui em Nova Trento. Frutas, verduras, legumes, peixes, produtos coloniais e muito mais. Tudo fresquinho para você e para sua família. Hortifruti do Léo, bairro Bezerelo, ao lado da Capela Santa Ágata, aqui em Nova Trento. Em nome de Postos Viabella e Hortifruti do Léo, está no ar o nosso Almoço e Notícia. Nosso Almoço e Notícia segue nesse dia, trazendo sempre muitas informações, sempre um entrevistado especial na hora do almoço, e a gente agradece sempre a sua audiência. Curta e compartilhe o Almoço e Notícia. Gente, hoje eu estou recebendo a Fernanda Cassola, ela é psicóloga do CRAS. E hoje ela tem um assunto muito importante aqui, entre vários assuntos que ela conversa comigo, está muitas vezes os maus tratos e o abandono de idosos aqui de Nova Trento. É uma coisa terrível. Eu falo de Nova Trento, sim. Estou falando de São Paulo. Estou falando de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Estou falando de Nova Trento. Isso acontece aqui. E ela fala um pouquinho sobre isso no nosso Almoço e Notícia. Fernanda, bom dia. Bom dia, Hércules. Fernanda, vamos falar das principais ações realizadas aqui pelo CRAS, a comunidade de Nova Trento. Quais são os principais serviços hoje prestados? Então, hoje o CRAS ele atende todas as pessoas que vêm até o CRAS, né, com qualquer tipo de demanda, né. Ele é a porta de entrada da assistência social, né, o centro de referência. Então, todas as demandas dentro da assistência, a porta de entrada é o CRAS, seja ela com criança, familiar, seja ela com idoso. Quando envolve pessoas, primeiro passa por aqui. Isso. Então, a gente chama de atenção básica. Como na saúde tem os postinhos de saúde que são atenção básica também, na assistência a gente tem o CRAS, que é a atenção básica. Seria o postinho da assistência, por exemplo. Entendi. Agora, vocês atuam nesse momento, qual é o público que vocês atendem diretamente? Eu sei que inclui crianças, jovens, idosos. Como é que é feito isso? Então, aqui na nossa equipe nós somos divididos entre assistente social, a psicóloga, no caso sou eu, nós temos a coordenadora e a educadora social. A educadora social e a coordenadora, elas cuidam mais da parte das crianças que envolvem o serviço de convivência. Os outros atendimentos, familiar e do idoso, aí fica comigo com a assistente social. Daí nós temos dois serviços principais, que seriam então o PAIF, que é o serviço de acompanhamento familiar, né? Então é aquele atendimento que a gente faz aqui, o atendimento que a gente faz de visita, a domicílio ou em grupos, né? Todas essas atividades elas são PAIF, ela seria a principal atividade do CRAS, né? Que é o acompanhamento familiar. E nós temos também o serviço de atenção ao idoso a domicílio, né? Que também é eu e a assistente social que fazemos. O que é esse serviço? É a gente visitar os idosos do nosso município para verificar a situação e garantia de direitos, né? Então esse é o principal objetivo desse serviço, é garantir que esse idoso tenha todas as suas necessidades atendidas, né? Então, e os seus direitos garantidos, né? Que no CRAS a gente trabalha muito com isso, assim, não é ajudar as pessoas, a gente trabalha com a garantia de direito. Né? Então, a pessoa está com uma necessidade alimentar, né? Está faltando, por exemplo,
um alimento em casa, a gente não ajuda com a cesta, a gente garante que ela tenha alimento, porque é um direito dela ter alimento, né? Então a gente sempre trabalha com isso. E com a perspectiva do idoso, a gente trabalha da mesma forma, né? Então o idoso, ele tem necessidade de cuidado, é uma garantia de direito dele ele ter esse cuidado, né? O cuidado com a saúde, o cuidado com a locomoção, né? Muitas vezes a gente tem várias situações de limitações até de locomoção, né? Porque a gente tem acompanhado bastante casos de idosos acamados, por exemplo, e que as atenções e os cuidados são muito mais intensivos, né? A gente tem uma realidade também de idosos já apresentando o humor deprimido, então muitos idosos abandonados, né? E aí todas essas visitas, né, que são feitas a domicílio, para o idoso também não precisar vir até aqui, a gente faz então indo até eles, né? Ô, Fernanda, a gente vive hoje, né, falando de Nova Trento, uma sociedade considerada até uma sociedade conservadora, na cidade de Nova Trento. Mesmo assim, você nota idosos abandonados, muitas vezes, pela família, falando isso de Nova Trento? Sim, até porque assim, a realidade hoje de Nova Trento é uma realidade de uma cidade até muito idosa, né? A gente tem um número muito considerável de idosos na cidade, né? E nós temos muitos idosos, por exemplo, sem filhos, sem uma rede de apoio no município, né? Até recentemente a gente atendeu alguns casos onde não tem uma rede de apoio no município, né? A família é de outra cidade ou... né? Então são situações assim que às vezes a gente até tem que entrar em contato com redes de outros municípios, né? Reunir essa família aonde quer que ela esteja para que a gente possa dar apoio a esse idoso, né? Então mesmo assim a gente ainda percebe uma cultura de abandono, né? E aí a gente vê que é uma cultura que ela é internacional, se a gente for pensar, né? É uma cultura que a gente vê até o idoso como descartável, né? A gente pensa assim que não tem mais aquela valia do trabalho, não tem... E aí a gente tem que mudar essa ótica, né? Porque ele é um ser humano que tem direitos e a gente precisa garantir direitos. Inclusive o Estatuto do Idoso, ele é muito recente, né? Onde ele garante esses direitos do idoso, né? E aí a gente pensa assim que é realmente valorizar essa vida e dar todo o conforto necessário para que esse idoso possa viver, né? Estou conversando com a psicóloga Fernanda Cassola, do CRAS aqui de Nova Trento. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos na sequência. Vó Júlia Papelaria e Presentes. Na volta às aulas venha conferir nossos produtos com preços incríveis. Toda a lista de material escolar da rede estadual e municipal. Variedades em mochilas, estojos, juvenil e infantil. Temos também uma variedade em brinquedos e presentes. Venha conferir.
Parcelamos em até 10 vezes no cartão, sem juros, preço da etiqueta, ou à vista com desconto especial. Rua Alferes, 1006, ao lado do Oratório do Calvário, bairro 30 Réis. Vó Júlia Papelaria e Presentes. Estamos de volta com o nosso programa, hoje direto do CRAS, conversando com a psicóloga Fernanda Cassola, falando sobre o atendimento que o CRAS realiza aqui no município. Fernanda, ainda falando sobre o idoso, como é que vocês conseguem identificar que um idoso está precisando da ajuda de vocês? É através de uma denúncia? São visitas anônimas? Como é que é feito isso? Existem diversas situações, né? Existem situações em que chegam denúncias até nós. Então, às vezes um vizinho, às vezes da própria saúde, quando a agente de saúde passa e percebe que tem uma necessidade de um olhar da assistência, não chega como denúncia, né? Mas é talvez uma sinalização para que a gente possa acompanhar mais de perto aquela situação, né? Muitas vezes pensando assim, para que não tenha um direito violado. Então, o CRAS ele trabalha muito com essa prevenção também, né? Para que aquele idoso não tenha um direito violado. Então, às vezes a gente recebe referência da saúde, a gente recebe referência dos vizinhos, né? A gente também às vezes faz visitas realmente anônimas, assim, onde a gente está visitando, por exemplo, algum bairro, a gente sabe da existência de um idoso naquele bairro, a gente faz uma visita, porque às vezes é aquele idoso que não chegou para ninguém a situação, né? E aí naquela visita, naquele momento, a gente acaba percebendo alguma situação que a gente pode prestar esse apoio, né? Então, volta e meia a gente está visitando, né? Às vezes a gente até fala assim, que a gente sempre faz as visitas aos idosos, né? Muitos até acabam tendo uma resistência porque não sabem o que é, não sabem o que é o CRAS, o serviço que a gente oferece. Mas é um serviço realmente de escuta muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vai lá para aquele idoso que não recebe visita há meses de alguém da família e a gente está indo para escutar. Né? E a gente acha que essas situações acontecem, por exemplo, só nos asilos, né? Que acontece o abandono. E não é. Né? Essas casas de repouso, claro, com muito mais intensidade, mas muitas vezes aquele idoso está naquela casa também está abandonado, né? Mas, Fernanda, quando você fala abandonado, são idosos que têm o quê? Filhos, netos, e estão lá sozinhos, morando, e ninguém visita. Sim. Isso? Muitas vezes acontecem essas situações. Aqui em Nova Trento? Sim. Ah, é? E aí é esse cuidado, né? Quando, por exemplo, ano passado, nós tivemos diversas situações em que nós realizamos reuniões familiares, né? Onde a gente reúne toda a família para discutir os cuidados desses idosos, né? Porque é importante a gente entender que dependendo da idade, esse idoso ele vai precisar de muitos apoios, né? E aí é um cuidado às vezes até frequente, né? Para levar às vezes numa consulta médica, para intercalar finais de semanas, né? E muitas famílias acabam não conseguindo se organizar sozinhas e acabam pedindo o nosso auxílio também, né? Para que a gente possa intervir e organizar essa rotina familiar para que esse idoso possa ser bem cuidado, né? Fernanda, vocês têm um trabalho em conjunto com a saúde do município, porque muitas vezes o idoso precisa até de uma assistência de saúde. Sim. Como é que é esse trabalho junto com a saúde aqui da cidade? Então, a gente tem uma aproximação, né, muito grande com o pessoal
da enfermagem, né, de cada posto de saúde, porque as enfermeiras elas acabam tendo maior contato também, né, de acompanhamento. Então muitas informações também a gente acaba trocando, né, trocando às vezes ideias de como que a gente poderia melhorar o atendimento daquele idoso em específico, né, até situações em que a gente realizou visitas e depois a gente fez reunião com a enfermeira do posto de saúde para a gente discutir qual que seriam as melhores formas de a gente cuidar melhor daquela situação, daquele idoso, né? Então, acho que é sempre importante ter essa proximidade. E, às vezes, os encaminhamentos também, né? De idosos que não acessam o sistema de saúde por inúmeros motivos, ou porque também, às vezes, precisa de um cuidado a domicílio, a gente repassa, né? Então, houve situações também onde a gente fez uma visita e aí aquela família ainda não estava inserida no acompanhamento a domicílio da saúde e através da nossa visita a gente repassou para a saúde e eles começaram a acompanhar, porque eles não tinham conhecimento. Então é sempre uma troca, né? E eu acho que assim a gente vai complementando os serviços para ter um atendimento mais integrado para esses idosos, né? Ok. Fernanda, algo mais a colocar no dia de hoje? Eu acho que seria isso, né? Colocar também à disposição o CRAS para todas essas situações familiares e referentes a idosos, a gente está sempre à disposição, né? Podem nos procurar aqui no CRAS, o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, e nas terças e quintas a gente fica até as 5 da tarde, né? Obrigado, Fernanda, e bom dia. Eu agradeço, bom dia a todos. Gostou do nosso programa de hoje? Espero que sim. Curta e compartilhe o nosso Almoço e Notícia deste dia para que mais pessoas possam ficar por dentro das informações, das entrevistas, de nossas matérias aqui da cidade de Nova Trento. Fique com a gente, 4 horas da tarde eu volto com a nossa entrevista do dia e à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Permaneça com a gente, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV dos Neutrentinos.